Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar sobre o presbítero e o domínio próprio. E para nos guiar, eu gostaria de ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3, que diz: É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Amém. Vamos pensar algumas palavras que Paulo coloca aqui, que são relacionadas ao domínio próprio. Tudo bem? Primeiro, o texto do verso 2 diz que o presbítero ou bispo deve ser temperante. A palavra temperante aqui, ela tem o significado de uma pessoa que tem domínio sobre os seus impulsos. É uma pessoa que não se entrega à sexualidade desenfreada, aos prazeres da carne. Se você é um líder na casa de Deus, você deve mortificar a sua carne muito mais. Olha, os crentes precisam dessas coisas também, tá? Eu não quero criar aqui o que Tomás de Aquino fez na Idade Média, que foi separar a santidade do clero e a santidade dos leigos, do laicato, fazendo uma dupla santificação. Não existe isso. Tudo o que eu estou trabalhando para os presbíteros e líderes da igreja se aplica igualmente a todo o povo de Deus. Agora, como líder, você é cobrado duas vezes mais, porque o povo de Deus precisa de líderes santificados no Senhor, homens de Deus. Porque o peso de um líder que cai em pecado é muito maior do que um membro de igreja, por exemplo. Olha, Joel Bick, certa feita, disse o seguinte: toda vez que o diabo me tenta cometer algum pecado, eu tremo, porque eu penso as pessoas que eu decepcionarei caindo em transgressão. Olha só. A questão toda é, em primeiro lugar, um pecado contra Deus, mas num segundo momento nós devemos pensar as pessoas que nós decepcionaremos. E a temperança é uma qualidade necessária para um líder, para que ele se controle, domine a sua própria carne. Segundo, o verso 2 diz também que o presbítero deve ser, além de temperante, sóbrio. A sobriedade aqui relata alguém sensato, disciplinado. Alguém que não coloca as suas paixões à frente dos seus deveres. É aquela pessoa que tem o coração refreado pelo Espírito Santo e que Cristo Jesus é o único governante da sua vida. Sobriedade. É um homem que não se deixa levar pelos prazeres da carne. Terceiro, nós vemos também que o presbítero ele deve ser modesto. Olha que coisa linda. Se sobriedade significa você imitar a santidade de Cristo, você de alguma maneira ser trabalhado pelo Espírito Santo para que você se assemelhe ao nosso Redentor na sua pureza, a modéstia se refere à humildade do Salvador que devemos imitar. Olha que coisa legal. Sobriedade aponta para a pureza de Cristo, que eu devo imitar. E só consigo fazer isso por meio do Espírito Santo. A modéstia é a humildade do Redentor, que mesmo sendo rei, se fez servo de todos. E eu devo imitar isso por meio do Espírito Santo. O presbítero não é alguém vaidoso, não é alguém autoritário, que pisa nas pessoas. Ele é servo de todos, modesto. É a característica de um líder. E por fim, ele não pode ser dado à embriaguez. Você vê isso lá no verso 3, não dado ao vinho. Bebida alcoólica, embriaguez. A bebida alcoólica de forma desenfreada não combina com o ministério. Se você tem esse problema, o ministério não é para você. Resolva-se com Deus primeiro, para depois pensar em ministério. E se você está no ministério e tem essa dificuldade, confesse o seu pecado enquanto há tempo. Porque todo pecado
Não há, melhor dizendo, não há pecado oculto que não há de ser revelado, não dado ao vinho. A ideia é que não é que você não pode beber, você não pode ser entregue ao alcoolismo. Então nós vimos quatro aspectos do domínio próprio: temperança, sobriedade, modéstia e o controle sobre a bebida alcoólica. Irmãos, como é difícil e necessário controlarmos os nossos impulsos pecaminosos. Que Deus nos ajude, porque se assim não fizermos, aqui eu estou fazendo uma alusão à liderança, nós teremos pedras de tropeço na casa de Deus. E ai daqueles que servem disso. Vamos orar pela nossa liderança? Deus, o mundo, o diabo e a carne militam contra os crentes, principalmente contra os líderes do teu povo. Ajude-os, ó Deus, a não pecarem contra ti, a controlarem os seus impulsos pecaminosos por meio da força e do poder do Espírito Santo. Como a igreja precisa, ó Deus, de líderes que se assemelhem a Jesus Cristo, nosso Senhor, que desejam, acima de tudo, a santidade e que andam nos teus caminhos. Ajude-nos, ó Deus, a termos líderes segundo o teu coração, a fim de que nós caminhemos na graça e na verdade do Senhor. Esta é a minha oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, eu peço que você compartilhe, curta, comente. Se você não é inscrito, se inscreva, para que nós juntos alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.